não tem dados oficiais exatos sobre o número de pessoas desaparecidas no país. Segundo estimativas do próprio governo, mais de 40 mil brasileiros desaparecem por ano. Você sabe o que fazer numa situação como essa? 4 anos se passaram e Arthur não dá notícias à família. O último contato dele foi no dia 20 de dezembro de 2012, quando falou com a mãe. Na época, com 19 anos, o grupo com o qual ele viajou para o Peru voltou ao Brasil, mas Arthur decidiu ficar no país. Ele estava muito tranquilo, inclusive ele dizia que ia se tornar gerente do bar, restaurante onde ele estava trabalhando, parecia muito feliz, tudo muito tranquilo. O último contato foi dessa forma. Quando desapareceu, Arthur já estava há 3 meses no Peru e falava da cidade de Santa Teresa, onde trabalhava em um restaurante. A investigação sobre o desaparecimento do rapaz havia sido encerrada e o caso classificado como morte presumida porque não foi solucionado no prazo estabelecido pela justiça local. Mas o pai de Arthur conseguiu reabrir o processo e continuar na busca de informações sobre o filho. Hoje há suspeita de sequestro, tortura e ocultação de cadáver. Vanderlan aguarda a análise de uma câmera do ex-chefe de Arthur, onde foram encontradas fotos do filho. Segundo o pai, essas imagens podem esclarecer várias dúvidas. Pedidos de informações e mensagens de solidariedade tomaram as páginas das redes sociais da família e do estudante. Vanderlan já foi 6 vezes ao país em busca de informações e já gastou mais de R$200 mil para saber o que aconteceu com o filho. Ele reclama da falta de interesse das autoridades locais para esclarecer o caso. Nós conseguimos a troca do fiscal que corresponde ao promotor de justiça aqui no Brasil, uma vez que nós não estávamos nada satisfeitos com a atuação dele. A nossa esperança é de que alguma das pessoas com quem nós falamos, e foram centenas de pessoas no Brasil e também no Peru, em algum momento possam nos trazer alguma oportunidade de fazer uma investigação mais séria do que a que foi feita. Assim como Arthur, há muitos brasileiros desaparecidos. Não há número oficial exato de quantas são essas pessoas no Brasil, mas segundo uma pesquisa do jornal O Globo, realizada em 19 estados brasileiros em 2011, uma pessoa desapareceu a cada 11 minutos, num total de 141 por dia. Foram 51.703 casos registrados em delegacias. Segundo as estimativas oficiais, 40 mil brasileiros desapareceram em 2011. A organização não governamental Desaparecidos do Brasil orienta como as famílias devem agir em cada situação. No caso de idoso desaparecido, a principal causa é o esquecimento ou falta de memória por causa de algumas doenças como Alzheimer. Para prevenir ou até mesmo facilitar a identificação e busca da pessoa idosa, deve-se colocar no bolso dela informações como nome, endereço e telefone atualizados. Caso o idoso tenha algum benefício social, é preciso bloqueá-lo no banco para evitar golpes. Isso se faz com a apresentação de um boletim de ocorrência. E caso haja tentativa de saque, a instituição bancária deve informar imediatamente a família. Outra providência é informar a entidades e associações de pessoas desaparecidas. Quando uma pessoa desaparece, a ONG recomenda buscar informações com vizinhos, amigos, conhecidos e procurar imediatamente a Polícia Civil para investigar o sumiço. Ela lembra que não é necessário esperar 24 horas para acionar as autoridades. Esse prazo também vale para menores. A Lei 11.259 de 2005, conhecida como a Lei da Busca Imediata, altera o Estatuto da Criança e do Adolescente e determina que a investigação sobre o desaparecimento seja imediata, depois de avisar as autoridades. Segundo a ONG, a comunicação deve ser feita na delegacia mais próxima do local onde o menor foi visto pela última vez. A ONG afirma que as primeiras horas após o desaparecimento são as mais importantes porque nesse tempo é mais fácil identificar testemunhas e colher informações mais precisas sobre a localização da criança ou do adolescente. A falta de informação e as condições em que essas pessoas estão vivendo provocam angústia de uma saudade que não tem fim. Independente, alegre e com muito amor pela vida e pela humanidade, pelos animais. O Arthur era vegetariano. Muita. Bastante. Isso é a parte mais difícil. Bastante saudade.
Bom, e para esclarecer as dúvidas sobre esse assunto, está aqui no estúdio o advogado João Felipe de Carvalho. Boa tarde, doutor. Boa tarde. Como a gente viu a emoção do pai, né, é uma situação muito difícil, né, essa, quando não se tem notícia de uma pessoa, né, quando um filho morre, quando um parente morre, você consegue fazer o funeral, enterrar e viver aquele luto, e às vezes quando uma pessoa morre, você não sabe onde ela está, se ela está bem, se ela não está bem, e se vai poder revê-la, né. Quais são as primeiras medidas que devem ser tomadas quando um parente percebe que uma pessoa está desaparecida? Pois bem, Érica, a primeira medida, creio eu, que é manter a calma, né? Manter a calma e buscar os procedimentos que o Estado oferece para as famílias, para buscar essa pessoa, para se dar conta que ela está mesmo desaparecida ou se ela não vai voltar a qualquer momento. Recomenda-se que essa pessoa, logo que se dê como desaparecida, as pessoas do convívio dela, familiares, que se deu conta de que ela fugiu da rotina, que ela já pode estar em outro lugar e não se sabe, a primeira coisa a se fazer é procurar a polícia. A polícia, no caso, ela vai ter acesso aos sistemas, por exemplo, como o IML, como hospitais, sistemas, por exemplo, cárcere, para saber se essa pessoa não está presa, e outras medidas também que a polícia pode tomar em busca dessas pessoas, né? Isso nós estamos tratando no caso que a pessoa desapareceu sem deixar indícios de onde está. Se existir, por exemplo, indícios de onde essa pessoa esteja, se ela foi, por exemplo, envolvida em um naufrágio, se ela foi envolvida em algum acidente aéreo, alguma coisa que dê a se pensar que ela morreu, outras medidas são tomadas. Mas no caso, por exemplo, do exemplo da matéria e de pessoas desaparecidas ao todo o Brasil, buscar a polícia ainda é a primeira medida a ser tomada. E quando uma pessoa é considerada desaparecida? Bom, isso aí, por exemplo, dados estatísticos em todo o Brasil, eles têm regras próprias de se considerar aquela pessoa desaparecida ou não. Mas, em regra, à medida em que se esgota as tentativas de procura dessa pessoa, é que ela, de fato, é considerada desaparecida. E, a partir daí, pode ser tomadas medidas judiciais, no caso, para a gestão dos bens dessa pessoa desaparecida, ou da conta bancária dessa pessoa desaparecida, e, enfim, todos os efeitos da morte. Quando o caso, a gente está falando de pessoas desaparecidas aqui no território nacional, né? Quando uma pessoa viaja ou mesmo mora no exterior e a família aqui no Brasil fica sabendo que essa pessoa está desaparecida, como proceder nesse caso? Interessante a gente esclarecer isso. Vários casos de viagem de pessoas para o exterior, o próprio caso da matéria, o rapaz, pessoas desaparecidas no exterior, o governo brasileiro, ele se limita a acionar o governo do país em que essa pessoa desapareceu, para que esse próprio governo tome as medidas que ele entender cabíveis. Veja que nesses casos a polícia competente para abrir o diálogo já não é mais a polícia civil, que é a recomendada se buscar pessoas desaparecidas dentro do território nacional. Caso, né? No primeiro momento. Mas nesse caso da pessoa desaparecer fora do território nacional, a polícia competente é a Polícia Federal. E existem também órgãos próprios de relações internacionais que podem também tratar do assunto. Mas a competência para fazer as buscas dessa pessoa desaparecida no exterior é do país, do local do país em que essa pessoa sumiu. E vale a legislação de lá, nesse caso, do local onde a pessoa desapareceu. Talvez esse país tenha até mecanismos eficientes de buscar a pessoa, mecanismos que nós aqui não temos. Então, o próprio país toma, sim, as medidas para se procurar essa pessoa, para se encontrar essa pessoa. Mas veja, até mesmo em caso de pessoas desaparecidas no exterior, caso esgotadas as tentativas de encontrar, que ela for dada pelo país como morta, isso surte efeitos jurídicos aqui no país. Uma pessoa dada como morta, diversas são as consequências disso. Tá ótimo. A gente continua nesse assunto no próximo bloco, só um minutinho, por favor. O Jornal de Justiça está de volta e hoje a gente está aqui com o advogado João Felipe de Carvalho, que está conversando conosco a respeito de pessoas desaparecidas e os procedimentos legais que devem ser tomados quando se descobre que uma pessoa está desaparecida. Doutor, como comprovar o desaparecimento de alguém? Depois que se inicia as buscas dessa pessoa desaparecida,
lembrando que é importante informar ao Brasil que não existe prazo para que se iniciem as buscas dessa pessoa. Existe uma conversa falando que a polícia só é competente para iniciar as buscas depois de determinado tempo, depois de horas, depois de dias. Não há nada disso. Existia um prazo de 48 horas antigamente, né? Veja que hoje em dia, o mais rápido que a família puder informar a polícia do desaparecimento dessa pessoa, melhor. Às vezes essa pessoa que desapareceu está precisando de ajuda. Às vezes ela está enferma, às vezes ela está refém, não se sabe. Então, esse prazo não existe. Logo quando se verificar que essa pessoa fugiu da rotina, que essa pessoa sumiu e não se tem notícias dela, é ideal sim contactar a polícia de imediato, porque isso ajuda na busca dessa pessoa pelo órgão. E como a morte presumida ajuda aí na garantia dos direitos da família da pessoa que desapareceu, né? Em que casos ela pode ser aplicada? Interessante essa pergunta. A legislação brasileira, ela divide o assunto dos desaparecidos a depender da forma que essa pessoa desapareceu. Entenda. Se essa pessoa sumiu logo quando houve um desastre natural, por exemplo, ela foi envolvida em um acidente, ela foi envolvida em um incêndio, um naufrágio, uma inundação, um ataque terrorista que seja, se existem indícios de morte, o processo adotado pelo Código Civil, logo no artigo 6º e 7º, não é de declaração de ausência, que veremos em seguida, mas sim da morte presumida. A morte presumida é quando se tem elementos para se chegar à conclusão que aquela pessoa morreu. Nesse caso, existe um procedimento chamado declaração de morte presumida, em que o juiz, após esgotadas as tentativas de achar essa pessoa, o juiz declara que ela morreu determinado dia. Ele, a depender das circunstâncias, ele coloca que a pessoa morreu tal data. A partir dessa sentença, é levada em cartório de registro e é lavrada a certidão de óbito. E aí, com a certidão de óbito na mão, todas as consequências da morte é aplicada. A abertura de inventário, cessação de obrigação de prestação de alimentos, etc. Consequências de pensão por morte para fins previdenciários. Então, a morte presumida ela é o procedimento adotado quando se imagina e se tem motivo de se imaginar que essa pessoa morreu. Então, basicamente, ele garante os direitos da família fazendo a declaração de que ela morreu, certidão de óbito e as consequências da morte. Né? E como o judiciário trata os bens do desaparecido? Interessante. O Código Civil, ele muito se preocupa com os bens dessa pessoa que desapareceu. Porque, a fins de evitar perdimento de bens, por exemplo, uma empresa que deixa de ter gestão, uma plantação que deixa de ser colhida, aluguéis que deixam de ser cobrados, isso causa grande prejuízo para a família e para o patrimônio dessa pessoa desaparecida. E quando não é os casos de morte presumida, que acabamos de explicar, o procedimento correto adotado pelo judiciário é a declaração de ausência. O desaparecido para a justiça é chamado de ausente. Então, o nome técnico dele ainda é ausente, que é o nome dado lá no artigo 22 do Código Civil e seguintes. A declaração de ausência, a partir do primeiro momento que se comunica o juiz de que a pessoa está ausente, esgotadas as tentativas de se encontrar essa pessoa, o juiz nomeia um curador. O curador geralmente é a esposa do desaparecido, o marido da desaparecida, o pai, a mãe, o filho, alguém do seio familiar dessa pessoa, não havendo seio familiar, o juiz arbitra determinada outra pessoa, do curador. Esse curador ele vai gerir os bens daquela pessoa desaparecida. Ele vai assinar por ele vai cuidar de forma geral dos bens dessa pessoa que sumiu. Esse processo, curioso, parece até que ele aguarda a pessoa aparecer, porque ele demora 10 anos depois de ser publicado em diário, oficiado à polícia para ela se manifestar sobre quais foram as medidas tomadas para encontrar essa pessoa. Então, o processo espera-se em torno de 10 anos, a depender do processo, a depender das circunstâncias. A lei fala em 10 anos. E depois desse tempo é que se abre a sucessão definitiva. Aberta a sucessão definitiva, aquela pessoa é dada como morta. E aí sim, o patrimônio dessa pessoa desaparecida é repassado para os seus herdeiros,
em um processo de inventário como qualquer um outro. Mas o Código, ele se preocupa muito com os bens do desaparecido, nesse instituto da ausência. Tá ótimo, doutor. Obrigada pela participação. Eu conversei com o João Felipe de Carvalho, que conversou conosco a respeito das pessoas desaparecidas, quais os procedimentos e o que deve ser feito quando se percebe que uma pessoa desapareceu. Obrigada. Obrigado. Até uma próxima.